Ok, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje. Que coisa boa recebendo esse grupo de advogados que, sobretudo, defendem uma tese. A tese de que a instituição deles, que precisa ser um grande guarda-chuva, não só deles, como de toda a sociedade. E é essa a grande tese que nos leva a fazer esse programa. Mas nós estávamos conversando com o nosso querido Luciano, né? Leonardo. Desculpe, Leonardo. Eu não posso nem esquecer que seu nome é Leonardo, porque o meu filho que Deus levou, o mais velho que Deus levou, era Leonardo. Foi o primeiro nome que eu dei a um filho meu, então eu não posso nunca esquecer disso. Leonardo Almeida, vamos lá. Moraes. Almeida é o Luciano, que eu ainda não falei com ele. Sim, pronto. Você ficou... Pronto, é só em complemento ao assunto, né, basicamente, né? Teve alguns advogados que foram presos esse ano, sim, né, que são três advogados que não praticaram crimes, né? Um deles foi um caso até emblemático, saiu em todos os jornais, etc., né? E aí um grupo de advogados saiu em sua defesa, e aí, infelizmente, um habeas corpus foi concedido, né? E, claro, graças a Deus, o advogado se encontra em liberdade e com o processo praticamente trancado, né? E isso acontece exatamente por um grupo de advogados por conta da omissão da nossa mãe, né? Que seria a própria OAB. Era então, ela que tinha que partir em defesa. Justamente isso, entendeu? Isso que se questiona muito, né? Porque não há forma de o advogado ter uma prerrogativa mais violada do que ele tendo o cerceamento da sua liberdade. Não tenha dúvida. Só para ficar bem claro, ele foi preso quando estava trabalhando. Ele exercia a sua função enquanto advogado. A acusação seria de facilitação de fuga de preso. Ele vinha trabalhando, né, e naquele momento se entendeu que ele facilitou a fuga de um preso, e aí foi duramente cerceado em seu direito de liberdade, ficou preso por 10 dias. Nós, enquanto advogados, ingressamos com habeas corpus. Eu digo isso porque nós ajudamos a elaborar o habeas corpus. O desembargador soltou liminarmente, e aí o julgamento final da habeas corpus aconteceu agora do mérito, na semana passada. Infelizmente houve uma concessão, ficam em liberdade, confirmou sua liberdade, e é um caminho aberto para o trancamento do processo penal que tramita no Fórum do Barro Duro. Então isso é exemplo de várias situações em que o advogado tem a sua prerrogativa violada. Ano passado teve uma pessoa que trabalha na função pública X, para não colocar nomes em função, e deu um chute no advogado. Isso aconteceu. Outrora, também teve outro grupo de advogados também que ficou preso no presídio Baldomero Cavalcante. Quando o advogado, quando se encontra preso, ele tem o direito, a prerrogativa de ficar em sala de Estado Maior. Ademais, quando foi transferido para o Corpo de Bombeiros, que não é sala de Estado Maior, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros deu uma nota dizendo que o Corpo de Bombeiros não é sala de Estado Maior, porque exige condições salubres, condições, o ambiente mais arejado, um local em que o advogado preso possa trabalhar. Isso não foi garantido. E o Estatuto da OAB é bem claro: onde não há sala de Estado Maior, o advogado tem direito a ficar em prisão domiciliar. Perfeito. São situações que não vão sendo praticadas hoje em dia, porque o que se pede é uma atuação firme da própria entidade. Quem é que pode resolver, não situações como essas, mas generalizar para que não aconteçam mais coisas desse gênero? A nossa mãe é a OAB. Não, ela pode, vamos dizer assim, recursar em relação a isso. Mas claro, quem é que diz assim, agora vai ser assim? Não, a palavra final seria no caso do Tribunal de Justiça, na verdade. Né? Mas, obviamente, é o seguinte: um advogado atuar sozinho em defesa do outro é um peso. Se você vai atuar em um processo específico, você vai com o peso do Conselho Federal, o peso da OAB e o peso da sua própria diretoria executiva, o peso é muito maior. Imagina um processo criminal... O que eu quis dizer foi o seguinte: a OAB, como instituição, ela entra com sua força total, mas a decisão não é dela. A decisão é do TJ. É do TJ, claro. Né? Mas o fato do órgão requerer, ele dá uma decisão um pouco mais legítima, na verdade, né? Porque a atuação passa, ao invés de ser uma atuação individualizada, passa a ser uma atuação institucional. Muito bem. É isso que precisamos. A OAB tem a comissão de prerrogativas, tem a própria presidência, tem a procuradoria, tem seus órgãos internos que podem e devem agir. Perfeitamente. Luciano Almeida. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, Geraldo. Não sei porque você se parece com um outro Luciano que eu conheço. Já disseram isso a você? Não. Mas parece aquele que foi prefeito de Arapiraca, que é secretário de Educação. Você parece com ele. Luciano Barbosa. Não lembra, Jorge? Lembra demais. Lembra? Luciano, tudo bom, Luciano? Tudo bem, Geraldo. Prazer grande receber Luciano, que é advogado com atuação na área trabalhista, que não é brincadeira. Até melhorou um pouquinho. Ex-presidente da ATAL, Associação dos Advogados Trabalhistas de Alagoas, e vice-presidente da região nordeste da ABRAT, que é a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Você tem uma missão que era terrível, acho que agora melhorou, não foi, Luciano? É verdade, Geraldo.
a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, a nossa missão é árdua em todo o país, mas nós temos tido um aprendizado muito grande que até eu pude trazer para esse valoroso movimento, sou advogado, de que o advogado ele tem que ser tratado de uma forma igual. Seja aquele como a Lara, que tem 1 ano de advocacia, como aquele que já tem, no meu caso, tem 22 anos de advocacia, tem que ser tratado de uma forma igualitária. E é isso que eu tenho... E é isso que eu tenho me identificado muito com esse movimento. Que bom. É um movimento que realmente busca essa unidade, né? A questão é de unidade. Não é porque a Lara tenha 3 anos e você tenha, não sei, 20... 22 anos que ela não possa discutir com você os mesmos problemas. Com certeza. E o que nós aprendemos com os jovens é impressionante, Geraldo. Eu aprendo todo dia. É uma coisa fantástica isso. Verdade. Não é? Verdade. Então, eu acho isso formidável. Mas deixa eu te perguntar o seguinte. Houve uma época, eu não sei se ela ainda existe, em que a gente dizia assim, a questão do determinados trabalhadores com a justiça do trabalho criou uma indústria da justiça do trabalho. Existia isso, a gente chamava de indústria da justiça do trabalho. Se recorria à justiça do trabalho, sei lá por quê, por nada. E aí eu pergunto a você, melhorou isso? Melhorou circunstancialmente, Geraldo. Eu observo hoje uma organização muito grande da justiça do trabalho e como a minha advocacia, eu advogo tanto para reclamante quanto para reclamado. Mas do meu escritório ela tem um viés muito maior empresarial. E diante disso eu posso garantir que existe uma preocupação hoje do empregador, que deveria até ser maior, na parte preventiva, que é justamente isso, da prevenção. E nós não dá víamos, margem para que as coisas aconteçam. Sim. Nós víamos em épocas passadas, eu até lhe confesso que quando me formei, a minha vocação não era da advocacia trabalhista, mas surgiu e eu não abandono mais. Ações que a gente via totalmente temerárias. Mas isso por conta de quê? Por conta de uma falta de organização do empregador. Ele pagava por isso, é aquela história do barato, que no final ele termina saindo muito mais caro. É verdade. Agora, deixa eu te contar um negócio que aconteceu comigo. Eu tinha o melhor restaurante de João Pessoa, na Paraíba. Era o cartão postal da Paraíba. Eu tinha, na época, 52 funcionários desse restaurante. Num determinado momento que eu resolvi me desfazer dele, começaram a entrar na Justiça do Trabalho. E sempre o meu filho, na época, um dos meus filhos na época, é quem ia como preposto. E assim, um dia me aparece e resolvia os problemas com a maior tranquilidade. Porque a gente não queria problema, é aquele negócio de prevenir. Um dia me aparece um processo lá, você vai rir com essa história, pode até nem acreditar nela, tudo bem. Me aparece um processo onde um garçom havia trabalhado por 4 meses, e eu estou falando de 1995, e ele reclamava, 4 meses, ele reclamava 19 mil reais. E aí era tudo que você pode imaginar e mais alguma coisa. Tudo! Aí eu disse, quem vai para esse sou eu. Eu talvez fosse mais conhecido na Paraíba do que sou aqui. Mas não é, eu nunca fiz uso disso, nunca. Mas nesse dia de quem vai sou eu. E eu fui para a audiência com o juiz. Aí o juiz disse assim, a reclamação é essa. O reclamado tem alguma coisa a dizer? Eu digo, tem. Pois não, fique à vontade. Digo, eu quero lhe dizer, senhor juiz, ainda que eu esteja incorrendo em algum erro, mas eu vou dizer que se eu fosse juiz, eu mandava prender esse advogado que fez a petição. Por quê? Eu digo, porque está na cara que um cara que trabalhou 4 meses não pode pedir tudo que foi pedido aqui, que dá 19 mil reais, e essa petição é mentirosa. E se o advogado fez uma petição mentirosa, o cliente é culpado. E se o cliente induziu o advogado a fazer uma petição mentirosa, ele também é. Então eu quero deixar claro aqui, vim aqui só para isso, para dizer que eu posso até perder a ação, mas eu vim aqui para isso. O senhor ganhou a ação. Retire, senhor advogado, ou a petição que o senhor acabou de fazer, retire a queixa. E eu ganhei.
Impressionante. Porque era um problema que aconteceu, eu estou falando, repare bem, de 1995. Era um problema que existia muito sério de indústria, sobretudo nesta área que eu acabei de citar. Era muito sério. Mas eu já sei que hoje não é mais assim. Não é assim não. Sobretudo, Geraldo, quando na distribuição de um processo trabalhista, e aí é onde está a figura do advogado. É isso que eu digo, tem que ser sério. Ele sabe fazer bem a distribuição do ônus da prova. Tem certas matérias que cabe ao reclamante provar, mas eu vou lhe dar um exemplo. Se você tem qualquer estabelecimento com mais de 10 funcionários e o advogado do reclamante colocar na sua petição um horário de 23 horas por dia, o ônus da prova é do empregador. Ele tem que ter o controle de jornada. Agora, lógico que esse foi um exemplo que eu dei, mas que o juiz se vale do princípio da razoabilidade, da boa-fé, ao analisar esse pedido. Mas aí é onde está a importância da figura do advogado, que é ele saber se a matéria é ônus probatório da empresa ou do empregado. Você sabe, só para completar, você sabe qual era o que ele tinha direito e recebeu? 2.200 para 19 mil. É duro, né? É duro. 10%. Pois é. Eu estou recebendo aqui também, com o maior prazer, a Daniela Steconi, que um dia já participou desse programa e ela me lembrou há muito tempo. Daniela, tudo bem, Daniela? Acredito que foi na época do PROCON, tem um tempo já. Do PROCON, é isso mesmo. Você é na área criminal também, mas você é professora... Não, criminal você, não. Eu sou professora do Direito do Consumidor e Previdenciário, não é isso? E ex-diretora do PROCON, agora eu me situei, Tudo bem, Daniela? Tudo bom. Olha, e que tema maravilhoso, que tema bom. O consumidor hoje é um consumidor completamente diferente. Ele começa a saber dos seus direitos. Inclusive, eu dou aula disso há 18 anos, né? Então, a gente acompanha uma diferença do consumidor da época do início da edição do Código, até quando quando nós nos falamos, e hoje o consumidor é um consumidor mais informado, mas continua precisando do Código de Defesa do Consumidor. Continua sendo um objeto de interesse e de reclame ainda. O consumidor não está numa situação confortável, não, mas ele tem os seus acessos. Não só o acesso ao judiciário, mas o acesso administrativo para a solução dos conflitos, né? E às vezes o consumidor, esse acesso administrativo ajuda bastante. Nós já tivemos, inclusive na OAB, uma OAB consumidor bem atuante, uma OAB que fazia junto ao órgão administrativo, o PROCON e na época o PROCOMUN, fazia um trabalho de informação, fiscalização, de visita nas próprias escolas, faculdades, comunidades. Eu mesmo cheguei aí algumas vezes a fazer palestra para trazer à comunidade essa informação, para inserir o advogado nesse contexto, né? E não só na parte previdenciária, mas também na parte de consumo, que você tem muito reclame individual, informar, fazia uma parceria com o Ministério Público, então era integrada não só no trabalho do advogado, mas também na sociedade. Daniela, a seriedade dos PROCONs da vida dentro do Brasil, ela foi alcançada, não foi? Foi. Eu acho que hoje o consumidor, ele acredita num PROCON, ele procura o PROCON, ele vai ao PROCON. Ele tem conhecimento, né? Ele tem conhecimento, não é isso? Eu acho que a coisa avançou muito, não foi? Avançou bastante, avançou. Bom, onde é que você acha que seria a limitação do PROCON e que você, conhecedora do problema, gostaria que fosse um pouquinho mais? Eu acho que há necessidade de um apoio maior ao próprio, no caso da advocacia, do advogado que milita nessa área. Nós temos, geralmente o advogado que milita na área de consumo, ele vai muito ao juizado especial. O juizado especial hoje não possui sala de advogado, o juizado especial hoje não possui uma assistência suficiente. O próprio advogado iniciante, que também começa muito pela área de consumo, ele se sente assim, órfão, né? E às vezes eu como professor, o Leonardo pode dizer isso também, o próprio Fernando, a gente serve de amparo daquele jovem advogado para fazer consulta, para fazer procedimento. Já teve aluno meu, no meio da audiência, que ligou, olha, está acontecendo isso dentro da audiência e eu não sabe o que fazer. Exatamente. Eu te pergunto, Daniela, a conciliação na área do direito do consumidor, que percentual ela aumentou
dentro do Brasil? Olha, nós temos ainda um país, melhorou bastante, nós temos ainda um país que desacredita nos métodos extrajudiciais de solução de conflito. Ok. Mas nós temos uma possibilidade, uma solução rápida, eficaz, e que às vezes o consumidor procura, mas às vezes por uma falta até eficiente de condução daquele processo não tem sido tão suficiente quanto nós gostaríamos. Mas essa ineficiência vem de quem? Eu acho de um apoio melhor nessa solução de conflitos, nesses métodos extrajudiciais, não só a conciliação, a mediação, a arbitragem. Você precisa, inclusive, informar a população, informar os seus advogados de forma mais eficiente, trabalhar isso. Você vê, fora do país, em países desenvolvidos, nós temos esses métodos, 90% das soluções que não chegam ao judiciário. Então, se isso fosse, muita coisa fosse resolvida extrajudicialmente, que já acontece, mas não de forma suficiente, não acabaria isso aí. O problema é cultural, Daniela? Precisa se educar mais. Muito bem. Onde entra o papel de uma OAB, por exemplo, na hora de dizer assim, os advogados que trabalham em defesa do consumidor nos apontam à OAB tais e tais problemáticas. Onde a OAB poderia entrar para fazer com que essas coisas acontecessem de uma outra maneira e que houvesse um processo cultural para a sociedade? A ordem tem esse trabalho junto com uma entidade de classe, mas a ordem também tem um trabalho até constitucionalmente garantido de defesa dos direitos e garantias. Perfeito. Então a ordem deveria trazer cursos, propiciar métodos de conciliação. Nós já tivemos na ordem isso, né? Onde aquele possível reclamante vai resolver junto com a ajuda de advogados, de conciliadores, de pessoas que tenham conhecimento técnico, resolver a solução dos seus conflitos. Vai à comunidade informar, traz aquele advogado jovem para que ele venha ser inserido junto à ordem, junto nessa relação de consumo. Quer dizer, aí a coisa pode modificar a partir da... Tudo é educação, né? Nós já tivemos situações semelhantes da ordem anteriormente. Né? Já se falava bastante direito do consumidor. Eu mesmo participei de muitas, inclusive congressos dentro da própria ordem. Sim, mas dentro dessa história do hashtag Sou Advogado, pode vir grandes mudanças por aí? Assim esperamos. Todos que estão imbuídos desse movimento são advogados, ou professores, ou procuradores, ou ocupantes de cargo, mas sempre serão advogados que precisam de amparo. O que você gosta mais? A labuta? Daquela labuta do advogado ali brigando pelas coisas, ou a de professor que é também endeusada por mim? Olha, Geraldo, eu tenho 19 anos de formada. Uns 19 anos eu sempre fui advogada. E há 18 anos eu sou professora. Você exerce as duas coisas. Eu dou aula de prática, né? Então pronto, que maravilha. Então a gente acaba se imbuindo, uma coisa mistura na outra. E como é que você vê essa geração nova? Eu não vou nem incluir mais a Lara, porque a Lara faz parte da geração nova, mas ela já está 3 anos avançada, foi sua aluna, né? Então, como é que você vê essa geração jovem e a garra dela? Geraldo, eu me preocupo com uma coisa simples. Eu também dou aula de ética. Certo. E os jovens advogados, a gente vê inclusive isso no fórum, os advogados estão esquecendo de suas prerrogativas. A gente está batendo muito na questão de prerrogativa, porque é terrível você ser maltratado, desacreditado e diuturnamente ter que enfrentar esse tipo de desamparo. Então, os advogados, a gente nota que o jovem advogado, ele também tem pouco conhecimento de seus direitos e de seus deveres. Né? O advogado também tem pouco conhecimento das funções de seu órgão de classe. E o que a gente às vezes observa é apenas na amizade. Eu antes estava falando da comissão de prerrogativa, eu tinha no meu telefone o número da comissão de prerrogativa, na época era até o Daniel. Hoje eu continuo tendo o número do Daniel. Porque algumas vezes, inclusive, tarde da noite, quem chegou num sábado, né, para defender prerrogativa à noite, foi o Daniel. Então, é terrível. Não foi a instituição. Em audiência eu já tive o apoio, inclusive do advogado da outra parte. Perfeito. E na época, Geraldo, um detalhe, a OAB continha já 2 números, 24 horas eternamente de plantão. E que hoje se tem, como foi dito aqui pelo Diógenes, hoje a gente desconhece porque não é divulgado. E na época o que mais fazíamos era justamente tentar divulgar para que todo advogado, aquele que não tivesse o meu número pessoal, mas ligasse para o número do plantão, que geralmente ficava com o vice-presidente, ficava comigo. O próprio TJ tem plantão? O próprio TJ, todas as instituições têm plantão.
hoje em dia. Nem se justifica o TJ ter plantão e a OAB não ter. E como a Daniela colocou, só para concluir, o advogado é muito órfão de informação e que não só na área do consumidor, mas em todas as áreas. E quando a gente vê um exemplo no número das prerrogativas, eu várias vezes atendi advogado tirando dúvida jurídica. Agora, por quê? Porque a ordem hoje, se ela tivesse uma iniciação, uma contínua formação do advogado, evitaria isso. A gente vê algumas situações que tem ano a ano, como a Conferência Estadual do Advogado, em que esse último ano não tivemos pela OAB aqui de Alagoas. Infelizmente, era uma oportunidade que o advogado teria de atualizar e que não teve. Só se me permite, Geraldo, tá falando por favor, Daniela, aqui não tem essa de permite não, entra mesmo. A biblioteca da ordem está fechada. A biblioteca? Nunca funcionou da nova sede. A gente não tem acesso, então o advogado que precisar... Não tem acesso. O Geraldo, dentro desse tema prerrogativas, a gente, numa das reuniões permanentes que nós costumamos ter para definir a principiologia, as ideias, né, do movimento, a gente decidiu que a ESA, a Escola Superior de Advocacia, que é um órgão da OAB, ela deverá ministrar para todos os alunos recém-egressos da academia da Faculdade de Direito um curso de ética e prerrogativa. Qual é a visão estratégica de médio a longo prazo? Se cada advogado, ciente das suas prerrogativas, de seus direitos que a lei assegura, defender as suas prerrogativas, a gente não vai precisar de uma comissão de defesa das prerrogativas. Porque cada advogado, quando defende sua própria prerrogativa, defende, na verdade, a prerrogativa que é de todos. Vou falar oficialmente uma coisa aqui, vou fazer um convite a vocês. Estou fazendo, oficialmente. Pois não. Não sei se vocês sabem, mas o Tribunal de Contas vai ter a sua televisão aberta a partir de, se Deus quiser, daqui a 60 dias, inclusive com parceria com os principais poderes, mas é a televisão do Senado Federal que vem, a TV Senado, a TV Câmara e a TV Cidadã, que é a TV do Tribunal de Contas. Vocês estão convidados a montar um programa didático para todos os advogados não é um programa só, não, é ter um programa da advocacia para desenvolver e para divulgar tudo aquilo que o advogado precisa. Excelente. Convite aceito. Espaço para vocês, ok? Muito obrigado. Vocês advogados. Se vai ser de uma chapa com outra chapa, não é político. É para vocês se reunirem e dizer, nós temos um espaço na TV Cidadã semanal de 1 hora para fazermos um programa semanal sobre didatismo em relação ao ok? Fantástico. Fechado? 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 Mais do que fechado. Ok. Meu querido Leonel Assunção, procurador municipal, perdoe pelo atraso para chegar a você. Mas é que realmente vocês todos advogados, você imagina o que é ligar com essa verbalização maravilhosa de todos vocês. Tudo bem, Leonel? Tudo bem. Boa tarde, Geraldo. Desde já agradeço o convite. Estamos aí à disposição. Que é isso. Me conta uma coisa. Você é procurador do município? Procurador do município de Joaquim Gomes. De Joaquim Gomes. Isso. O que é ser procurador de um município de interior? Me conta. Ainda mais um município índio. É complicado, né? Os municípios não têm procuradoria própria, né? A maioria dos municípios. Inclusive, essa é uma das bandeiras do nosso movimento, né? Lutar para que os municípios instituam a sua procuradoria municipal, onde na realidade a maioria é exercida por escritórios que prestaram serviço durante a campanha eleitoral. Não vou dizer que não tem a sua idoneidade para prestar aquele serviço ao município, né? Muitos têm, mas nós sabemos que existe uma vinculação aí com o executivo que muitas vezes até pode comprometer o trabalho da procuradoria. Perfeito, perfeito. Então é um trabalho que você tem que exercer com uma singularidade total e com uma independência que só Deus sabe como é no interior. Muito complicado. Muito complicado. Muito. Você sofre pressões enquanto procurador? Lá no município não. Certo. A prefeitura lá, a prefeita hoje que está no cargo, não tem esse problema lá com a procuradoria. Mas nós sabemos que diversos municípios existem essa pressão e muito, né? Bom, então valendo para todo e qualquer município, onde é que a OAB pode entrar para minimizar esse tipo de problema? Inicialmente tentando que o município realize os concursos públicos, né? Para efetivar o procurador municipal, que aí ele vai poder atuar com maior isenção lá no município. Claro. Então isso aí é uma omissão muito grande da OAB que deixa correr solto, até porque nós sabemos que existem vários escritórios ligados à atual gestão que está lá prestando serviço aos municípios.
Então, esses escritórios, com o lobo que tem, não existe o movimento em si da OAB para que ocorra efetivamente o concurso público. O problema do concurso público é muito sério. Mas é tal história, mesmo que não haja concurso público, mesmo que haja uma ligação do setor ou da especialização dos advogados nos municípios, é preciso que haja probidade. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Então a luta por essa probidade, eu acho que está muito na mão também da OAB, né? Correto. Não é verdade? Isso. Eu vou pedir licença para ir aos comerciais. Logo depois dos comerciais, nós voltamos com um outro procurador que está aqui, que já foi procurador da Câmara Municipal, foi procurador do município de Maceió, atualmente é o procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado. Bote abacaxi na mão dele, que ele gosta de descascar. Diógenes Teonório Júnior, logo após os comerciais. Vamos lá, gente. Eu só vou lembrar da Teto e da Rava com o empreendimento de Riacho Doce Beach Residence, da loja da Algás aqui no Passeio Estela Maris. Estou lembrando só da Ecoprime, que é aquela loja que deixa o seu carro novinho, como se tivesse saído da fábrica, do buffet da Isabel Pinheiro, que agora faz delivery da tortaria. Você pode pedir em casa tudo que você quiser da parte de tortaria da Isabel Pinheiro. O restaurante Bodega do Sertão e o outro que é o Filé do Zezé.